Olá, estamos iniciando a nossa terceira aula do curso de Docker, onde a gente vai ver a instalação do Docker numa máquina com Ubuntu. Vamos ver aqui a nossa agenda, o que a gente vai ver nessa aula, mas eu vou pedir que vocês esperem. A nossa agenda não explica todos os detalhes dessa e das próximas aulas, então no próximo slide eu vou explicar todos os detalhes e aí vocês decidem se vocês precisam ou não assistir essa e as próximas aulas. Vamos começar aqui. A gente vai ter 3 opções de instalação do Docker. Eu recomendo muito que você veja as 3, para que você saiba as 3. Mas pode ser que você já saiba alguma delas. Já eu explico cada uma delas para você decidir melhor. A gente vai falar também da arquitetura do Docker. Quais são os componentes dessa ferramenta que a gente chama de Docker. E por fim a gente vai ver a instalação no Ubuntu, que é o nosso grande objetivo aqui agora. Então, deixe-me explicar as 3 opções de instalação que a gente tem. Ou seja, o conteúdo dessa e das próximas 2 aulas vão ser baseadas nisso aqui. Primeira instalação no Ubuntu é o mais parecido com o que você vai precisar fazer num servidor se você tiver que montar um servidor para rodar containers. Então, recomendo muito que você dê uma olhada nesse vídeo se você não souber fazer uma instalação no Linux. É muito parecida com a de um servidor. Então, se você já instalou no servidor, aqui a gente vai seguir o mesmo procedimento. Depois a gente vai fazer uma instalação no WSL, que é um componente, né, o Subsystem for Linux do Windows. Né? Windows Subsystem for Linux é o significado da sigla. Por que eu recomendo WSL e não Docker Desktop? Por 3 motivos. O primeiro deles é que a licença do Docker Desktop mudou e que para empresas é necessário pagar uma licença, é necessário pagar para usar o Docker Desktop. Então, se você estiver usando o computador da empresa, muito provavelmente não vai vir com Docker Desktop. Isso vai ser um problema, né? A não ser que a sua empresa decida pagar por essa licença, né? Não vai vir com Docker Desktop. Segundo, a instalação no WSL é muito parecida com a instalação de um servidor Linux. Então, o que você aprende para o WSL é muito mais parecido com o que você vai ver num servidor de produção do que usando o Docker Desktop. Então, mais um motivo e principal motivo pelo qual eu escolheria WSL. Aliás, eu escolheria o WSL para qualquer coisa baseada em Linux, porque eu acho que é a melhor solução para rodar qualquer coisa baseada em Linux no Windows. E muito provavelmente você vai ter acesso a um computador com Windows. O Windows é mais utilizado de maneira geral. E por fim, é uma opinião pessoal, você não é obrigado a concordar, mas o Docker Desktop é muito pesado, então eu nunca gostei muito dele. Eu até achei máquinas virtuais melhores do que usar o Docker Desktop. Então, nunca fui um grande fã do Docker Desktop, mas se você pensa diferente e você prefere usar o Docker Desktop, você vai conseguir acompanhar as nossas aulas, você vai conseguir fazer todas as nossas práticas. Então, não se preocupe com isso. Se você não concorda comigo, use o Docker Desktop e siga em frente. A gente vai ter ainda, na 5ª aula, uma instalação baseada em máquina virtual. É um cenário ainda mais parecido com o de um servidor, mas o objetivo maior de usar uma máquina virtual é porque eu quero rodar cliente e serviços separados. Então a gente vai ter o cliente rodando no WSL, o comando Docker rodando no WSL e usando o serviço do Docker lá na máquina virtual. Então a gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada e por isso mais interessante sobre vários aspectos, principalmente para o entendimento que você precisa para usar um serviço em um servidor de produção. Por fim, mais uma aula onde eu explico o Play with Docker, que é um serviço no qual você pode rodar os seus containers sem precisar fazer nenhuma instalação. Então, se você não quer instalar o Docker na sua máquina, você pode usar o Play with Docker. Você vai conseguir fazer todas as práticas aqui do nosso curso. Quase todas as práticas, porque como você não vai ter acesso à máquina, tem alguns pequenos detalhes que a gente não vai conseguir mexer. Inclusive, o Play with Docker, ele usa Docker in Docker, ou seja, é um container rodando outro container dentro dele. Além disso, nessa aula, na aula que a gente está vendo agora, eu vou falar um pouquinho da arquitetura. Se você já entende que o comando do Docker é um cliente e que ele acessa a API de um serviço, beleza, você pode seguir em frente. Se você conhece a arquitetura e sabe fazer a instalação no Ubuntu, essa aula vai tratar desses temas, você pode seguir para a próxima aula. Eu recomendaria muito que você focasse nos 3 tipos de instalação, porque cada uma delas vai ter uma contribuição diferente. Mas se você decidir, o que me interessa é o do WSL, beleza. Né? Ou o de máquina virtual, que é mais completo e que tem um cenário mais próximo com o de produção, beleza. A escolha é sua.
Vamos seguir em frente aqui. Se você decidiu continuar nessa aula, vamos falar um pouquinho da arquitetura, então. São 3 componentes principais. Primeiro, o cliente, que é o comando do Docker. Então, toda vez que você coloca lá o comando Docker alguma coisa, por exemplo, Docker Run para criar um container, Docker Build para criar uma imagem de container, ou Docker Pull para mandar uma imagem de container para um registry, né? Você está acessando o cliente diretamente. O que esse cliente faz? Ele pega todos os parâmetros que você passou via linha de comando, agrupa eles da forma correta para acessar uma API do serviço e passa isso para a API. Lá no serviço é que os seus comandos vão ser processados e que vão gerar o efeito que você quer. Rodar um container, fazer o build de uma imagem, enviar uma imagem para o registry. Aqui dentro do serviço, ele mantém imagens locais e todas as informações dos seus containers. Se está rodando, quanto de memória está usando, as configurações todas que a gente vai ver ao longo do nosso curso. Se você precisar de uma imagem que não está local aqui, ele vai interagir com o registry, que é o terceiro componente aqui dessa arquitetura, e que se você não configurou, é o Docker Hub, hub.docker.com. O que tem lá nesse registry? Uma lista de imagens que você pode copiar para o seu serviço local ou para onde você pode copiar imagens locais, né? Se você tem uma imagem local e você quer que ela fique disponível no registry, você pode fazer um Docker Pull e mandar essa imagem com Docker Push para enviar a imagem, Docker Pull para receber a imagem, né? Então, Docker Push para enviar a imagem para o registry. Esses são os 3 principais componentes e, resumindo, comando Docker para passar para a API os comandos e os parâmetros que você deseja, o serviço do Docker que recebe os parâmetros via API e gerencia imagens e containers e interage, se necessário, com o registry, que é o terceiro componente. Quando a gente faz uma instalação de Docker, geralmente a gente coloca esses 2 juntos aqui, a gente nem vê a diferença, a gente nem vê a separação entre eles. Então, por isso que o vídeo onde eu mostro lá no VirtualBox a separação entre cliente e servidor é tão importante para você ter um entendimento mais aprofundado desses componentes e de como eles interagem uns com os outros. Aqui são os comandos para a gente começar a nossa prática. Então, acabou o bate-papo, está na hora de colocar tudo isso para funcionar. Vamos acessar aqui o meu terminal. Cadê ele? Aqui. Na verdade, eu estou colocando aqui que é uma instalação em Ubuntu, mas eu estou usando um Pop! OS. Que é um Pop! OS, ó. Veja que o nome da distribuição é Pop! OS, mas ela é baseada em Ubuntu, inclusive ela usa o codinome aqui da distribuição Ubuntu e ela é uma 2204, ou seja, ela é um equivalente completo do Ubuntu 2204. Por que você não está usando o Ubuntu 2204 então, professor? Pelo simples fato de que essa máquina ela é muito problemática com drivers e no lugar de perder tempo resolvendo isso, eu decidi instalar o Pop! OS, que vem com um kernel mais atualizado e que resolve tudo para mim. Então, perca 0 em tempo aí para resolver problema de driver. É assim que eu gosto. Por isso eu estou usando o Pop! OS, mas tenha certeza que tanto para o Ubuntu quanto para Debian, que é o meu predileto, né, e eu só uso o Ubuntu porque ele é mais popular, então para os cursos acaba sendo mais usado, mas o Debian é o meu predileto e é o pior de todos para driver, por isso eu não estou rodando ele aqui. Vamos começar então com a instalação do Docker. Feita essa pequena explicação, né, vamos começar com a instalação do Docker no equivalente de Ubuntu, né, que é o nosso Pop! OS aqui. CURL, você vai precisar do comando CURL, se a sua distribuição não tem, você vai ter que instalar, né? apt install CURL, né? Se for um derivado de Debian, você instala dessa forma. CURL, as opções aqui, -SSLF, é o contrário, o L é maiúsculo e o F é minúsculo, http get.docker.com. Vamos explicar primeiro essa parte. Lá tem um finalzinho desse comando, mas deixa eu explicar isso aqui primeiro. O que tem nesse link aqui? Por que eu estou fazendo esse acesso via CURL? Porque ele me devolve um script, um shell script. E o que esse shell script faz? Instala o Docker, né? Todo o procedimento para instalar o Docker. Isso aqui funciona para a maioria das distribuições Linux, para todas as mais comuns. Então,
é um procedimento que serve não apenas para os derivados de Debian, serve para várias opções aí de distribuição Linux. O que eu vou fazer com esse script? Eu vou colocar aqui na sequência um pipe sudo bash. Vou passar esse script para o meu bash e vou dar permissão de root para esse bash executar esse script. E aí eu vou ter uma instalação bem sucedida de Docker. Vamos verificar isso aqui. Minha senha. Ok, esse é o commit do Git, lá onde está o código do Docker. Aqui ele faz a instalação de alguns componentes que ele precisa. Na verdade, o seu URL eu já tenho, né? Talvez eu já tenha todos esses aqui. Aqui ele já está fazendo a instalação do Docker. São todos esses componentes aqui, né? Incluindo o serviço do Docker, o serviço de container, porque o Docker não é um serviço de container completo, né? Ele tem um serviço de container, ele usa por debaixo dos panos um serviço de container, que é o Container Daemon. Antes era o Linux Containers, eu falei disso nas aulas anteriores. Ele coloca também o BuildX, o Compose, que já está integrado, né? Então, já tem um monte de coisa aqui nessa instalação e tudo automatizado. Chegou nessa telinha aqui, Docker instalado com sucesso. Se eu tentar usar o Docker aqui agora, o que vai acontecer? Docker image ls, permissão negada. Por que deu essa permissão negada? Porque eu preciso colocar o meu usuário, Cícero W, no grupo do Docker. E aí as permissões vão estar ajustadas da maneira correta. É isso que eu vou fazer aqui agora. Sudo add user, nome do meu usuário, no grupo do Docker. Desse jeito. Ok? Usuário Cícero W, adicionado ao grupo Docker. Obviamente você vai usar o seu usuário aí, né? De acordo com o que está na sua máquina. Agora vamos fazer o teste. Sudo login. Por que eu estou fazendo sudo login? Porque nesse terminal eu continuo sem permissão. Docker image ls. Eu teria que sair e entrar de novo. Só que no lugar de sair e entrar de novo, é mais fácil abrir outro login aqui. Sudo login. Meu nome de usuário. Minha senha. Docker image ls. Tadã! Então veja que quando eu rodei aqui, ele deu permissão negada. Quando eu rodei aqui, ele mostrou a lista de imagens que está vazia. É só para ver se o serviço está funcionando, né? Por falar em serviço, deixa-me lembrar aqui, ls/var/run docker.sock. Era esse arquivinho aqui que eu queria. -LA. O que é esse arquivo aqui? É a API do Docker. Ah, mas você está me dizendo que esse arquivo é um acesso, como se fosse um acesso de um servidor web? Exatamente isso. Vamos usar aqui o comando file. Ele é um socket. A diferença é que ele não é um socket de rede. Ele é um socket usando um arquivo compartilhado. E aí as várias aplicações acessam ele como se fosse um socket de rede. É um conceito de sistema operacional um pouquinho avançado, mas entendam que acessar esse arquivo ou acessar uma porta num servidor web tem o mesmo sentido. Lá na aula de virtualização, a gente retoma isso aqui, ok? Vamos continuar aqui, porque eu já tenho meu Docker instalado e eu já tenho todo o meu ambiente pronto para rodar. Se eu precisar desinstalar o meu Docker, o que eu preciso fazer? apt remove, e aí você vai remover todos esses pacotes aqui, ó. apt remove, geralmente a gente usa um --purg para poder tirar todos os arquivos de configuração, não deixar nada, né? E remove todos esses componentes aqui. Se você precisar reiniciar o serviço, aqui tem algumas pegadinhas. Sudo systemctl stop Docker. Minha senha novamente, porque como eu fiz login de novo, ele não está lembrando da minha senha antiga. E aí ele diz que parou aqui, né? Ó. Na verdade ele disse, olha, ele pode continuar ativado justamente por causa desse docker.sock, ou socket, né? Aqui ele chamou de socket, mas o nome do arquivo é .sock. Por que ele pode continuar ativado? Vamos rodar um Docker image ls aqui, ó. Ele continua aqui disponível, mesmo tendo parado o serviço.
Por quê? Porque o arquivo continua lá. Enquanto ele não destruir esse arquivo, o acesso ao serviço do Docker vai continuar ativo. Obviamente, a gente não apaga esse arquivo aqui, né? A gente faria uma desinstalação, basta parar o serviço, reiniciar o servidor com o serviço desabilitado, esse arquivo aqui já não estaria disponível para ser acessado. Ok. Sobre a instalação do Docker, é isso. Os comandos que a gente usou no final das contas aqui. A gente usou o primeiro comando aqui, já passei, não foi? Ah, é porque eu não estou no mesmo terminal. Exit. Agora sim. Esse comando aqui foi o primeiro, né? O comando para a gente fazer a instalação do Docker via script, que é a forma mais recomendada. O segundo comando foi esse aqui. Na sequência, eu fiz um login para criar uma nova sessão com a permissão já ajustada e fiz o comando docker image-ls para fazer os testes. Muito fácil a instalação do Docker, né? Se você fosse fazer num servidor, basicamente os mesmos comandos. E com isso a gente conclui. Eu até falei aqui de algumas coisas, como esse arquivo .soc aqui, né? Falei aqui de algumas coisas que estão além do que está lá no nosso material escrito. Mas é um entendimento que a gente vai revisar nas próximas aulas, a gente vai entender melhor isso aqui. E por isso eu não quero me adiantar muito, né? Vou encerrar essa aula de número 3 aqui. Espero que estejam gostando. Até a próxima aula.